Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre tipos de palhaços. O termo palhaço vem do italiano paglia, que significa palha. Atores usavam roupas de tecido de colchões, tendo revestimento interno com palha para proteger de quedas. Eles realizavam improvisações, acrobacias e música. Lembrando vocês que nós tínhamos já esses atores cômicos desde a Idade Antiga, inclusive lá no Império Romano e Império Grego, e daí quando vem a Idade Média ela começa a perseguir essas pessoas, porque a religião era o cerne, então tinha que ser uma coisa muito mais reservada, e esses atores cômicos, eles começaram a se apresentar discretamente num lugar ou no outro, e eles eram chamados de paglia. Por quê? Eles pegavam palha, colocavam dentro da roupa, um tecido mais ou menos de colchão bem forte, então eles podiam fazer as quedas, e com essas quedas eles faziam essa parte cômica, sempre utilizando música, acrobacias, é uma coisa que chamava atenção, tudo no teor de improvisação. E nós temos também o termo... Nós temos a versão do clown. O clown também é um termo em inglês, dessas pessoas que eram itinerantes, que vem da palavra claude, que significa camponês. Então, é uma herança da comédia dell'arte. Os primeiros clowns modernos atuavam durante os intervalos de números de acrobacias equestres no anfiteatro de Philip Ashley, na Inglaterra. Até quero corrigir, eu citei num outro vídeo, eu citei 1870. Na verdade, Ashley, ele fez o circo em 1770. Lembrando que em 1768 ele fez a sua primeira apresentação em ao ar livre e em 1770 ele cria um anfiteatro. Então, em 1770 vai começar exatamente esses atores, que eram atores cômicos, chamados palhaços, eles são convidados a participar de um teatro, de um espetáculo interno, e isso eles começam a coisa da improvisação dentro do anfiteatro. Então, nesse momento, começa exatamente essa coisa do palhaço começa a vir para a época moderna. Lembrando que eles são uma herança da comédia dell'arte. A comédia dell'arte era um teatro de improvisação que usava o Canovaccio, que era um texto totalmente que eles inventavam os textos, só tinha exatamente a postura dos atores nesse roteiro, mas a fala era toda inventada, e isso já fazia com que ele interagisse com o público. E o palhaço ele vai pegar exatamente essa mesma forma, essa interação com o público e interação com ele mesmo para poder fazer a sua atuação cômica. E lembrando, assim, que nós temos o ator inglês Joseph Grimaldi, de 1778 a 1837, numa peça Mamãe Ganso, de 1806, ele vai fazer um personagem. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar o Arlequim e o Pierrot, vai misturar dois personagens e ele vai trazer a questão da maquiagem. Lembrando que ele usava maquiagem branca porque, como não existia luz elétrica, o branco reflete luz, então eles podiam ser vistos mais facilmente. E ele vai fazer dois personagens em um. Então, o Arlequim, que era aquele esperto, e o Pierrot, que era aquele bem caxias, bem bobinho, ele vai fazer um personagem só, que ele é único e esperto ao mesmo tempo. E nós temos daí o ator Humberto Guilherme, que ele vai ser emblemático, vai ser um dos grandes palhaços da história do circo. Ele tem o personagem dele como palhaço Antoinette, ele cria o palhaço branco ou Clau, personagem com maquiagem facial branca, roupas soltas, lantejoulas, chapéu cônico e calça na altura das panturrilhas. Então ele vai fazer essa forma de palhaço. Ele viu que ficava estético dessa forma, uma roupa bem colorida com aquele cone na cabeça, e vai dar exatamente aquilo que vai ser conhecido como palhaço branco. Ele forma a primeira tipia de palhaço já oficialmente dessa era moderna. E nós temos também, agora, dois tipos de palhaços. Nós temos o clown, que é aquele palhaço branco, que é o inteligente, certinho, está sempre pronto para enganar o bobinho. E nós temos o Augusto, que é o excêntrico, aquele que seria aquelas roupas bem espatifatosas, aquele nariz vermelho, é o jeito de brincar ingênuo, mas ele sempre é passado para trás, num modo positivo, veja bem que é a brincadeira entre os dois, pelo palhaço branco. Então agora nós temos uma dupla de palhaços trabalhando em contraponto, sempre um ajudando o outro exatamente na representação. E nós temos a origem do nariz vermelho. Essa origem do nariz vermelho, pessoal, nós temos várias versões, mas essa é a versão que nós temos dentro da biografia do próprio autor que deu origem a esse termo. Então, nós temos Tom Belling, ele foi um palhaço americano que atuou nos intervalos de prestações do Circo Benz de Berlim, vestido como um garoto chamado Augusto. Em 1874, ele espirrava quando a orquestra tentava tocar, e seus atos foi tal sucesso que se transforma no Augusto Palhaço. Ou seja, nós tínhamos intervalo de número em número, nesse intervalo o pessoal de palco entrava, tirava equipamento e trazia outro. Nesse momento a orquestra tocava para poder dar um climinha dentro desse teatro circense. Só que daí esse ator, que é no caso Tom Bailey, que ele se vestia como uma pessoa de palco, como um garoto atrapalhado, sempre caindo, fazendo peripécias, e ele faz papel um dia de um cara gripado. Ele maquia o nariz dele bem vermelho, com as bochechas vermelhas, que eu estivesse extremamente gripado, e quando a orquestra vai tocar, ele
espirra. A orquestra vai tocar, ele espirra. Ele sempre atrapalhando a orquestra. Deu tal sucesso, tão sucesso, que ele transformou esse personagem num palhaço Augusto. E daí esse palhaço vai se tornar o primeiro tipo, certo? E nós temos daí, no caso, isso é exatamente aquilo que vai dar a formatação que nós conhecemos hoje como circo moderno. Lembrando que hoje nós não temos mais o palhaço branco, mas nós temos todos eles coloridos com o nariz vermelho, mas eles ainda continuam fazendo a questão do palhaço esperto e a questão do palhaço bobinho. Nesse vídeo nós falamos sobre tipos de palhaço. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima oportunidade. Até lá.